Muito bem, nós abrimos as nossas Bíblias em Tito, capítulo 1. Vamos ler do verso 5 ao verso 9. E as nossas crianças, como já no mês passado, no dia de ceia, ficam conosco, tá bom? E aí, como eu havia prometido na última vez, lá atrás você pode pegar algumas atividades para que elas possam fazer relacionadas à mensagem e que estão disponíveis. Então, tá numa mesa lá atrás, você tem lápis de cor, acho que tem lápis de escrita, folha em branco para os menores desenharem, você tem um desenho para pintar com uma série de informações para os mais velhos, aquele roteiro de culto para os mais velhos ainda, e para os intermediários tem um jogo de 7 erros hoje. Então, tá tudo relacionado com a nossa mensagem, tá bom? E é uma maneira deles acompanharem aqui também. Tito. Nós vamos ler Tito, capítulo 1, do verso de número 5 ao verso de número 9. Por essa causa, ou melhor, foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade contribuísse ou constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados da devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Até aqui. Vamos orar? Senhor, fale aos nossos corações, essa é a nossa oração. Nós já dissemos pela palavra que Teu Espírito Santo está presente aqui. Ele foi quem nos regenerou e nos renovou o coração. E nós cremos, Deus, por essa mesma palavra, que agora Ele está aqui para iluminar o nosso entendimento acerca das Escrituras. Pai, quando nós nos debruçamos sobre a Sua palavra para pensar e construir a nossa igreja, a liderança da nossa igreja, que o Senhor, através dela, levante líderes que honrem o Senhor com suas vidas, que glorificam o Senhor com o seu viver, que buscam, Deus, tão somente agradar a Ti. E que assim, Deus, o nome do Senhor seja glorificado. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos, esse é o ano de falarmos sobre liderança. Você já está ouvindo isso todo domingo. Nós acabamos de encerrar nossa série sobre Jonas e os desafios da liderança cristã. No dia 18 de fevereiro, nós vamos começar uma série nova sobre Pedro. E aí, na semana que vem, a gente vai ter um culto muito especial, porque vai ser o culto em que nós vamos batizar a Ana Alice, filha dos nossos irmãos Eduardo e Aline. E aí o reverendo Flávio vai estar aqui conosco. Ele é irmão do presbítero Eduardo, tá bom? E aí ele vai batizar a sobrinha, vai pregar no culto. Não fazia sentido começar a série de Pedro hoje. Então, hoje nós vamos dar uma pausa nas séries de reflexões e vamos continuar pensando sobre liderança a partir desse texto de Tito, tá bom? E eu queria que a gente pensasse um pouco e começasse a pensar um pouco a respeito dos modelos de liderança que nós temos hoje na nossa cultura e que muitas vezes interferem, influenciam nos modelos de liderança da igreja. O fato é que muitas vezes os líderes da igreja, eles são medidos e eles são cobrados por um desempenho, por uma performance, por habilidades que precisam desenvolver e por, de alguma maneira, a execução correta de suas tarefas. Mas muitas vezes, e aí eu não estou dizendo que isso é uma realidade da nossa igreja, ou da nossa igreja apenas, mas o que muito acontece hoje em dia é que nós ouvimos falar de líderes que sabem desempenhar muito bem os seus papéis, que cumprem tarefas muito bem, que respondem corretamente a tudo aquilo que se espera deles no que diz respeito ao exercício de suas funções, mas que estão com suas casas quebradas.
que estão com as suas famílias destruídas, que estão com as suas vidas cheias de vícios e ídolos, que têm um coração sujo com o pecado, e que se acostumaram com isso. E o problema disso tudo não é apenas que esses líderes continuam exercendo suas funções, mas é que a igreja acostumou-se com isso. Acostumou-se com a ideia de que desde que a pessoa desempenhe bem o seu papel, desde que ela não deixe a peteca cair, desde que, de alguma maneira, as tarefas sejam cumpridas, o caráter pouco importa. E aí, nós estamos, segundo Eugene Peterson, presos a uma rede de necessidades que nos impedem de ser pastores, ele diz, mas eu quero ampliar um pouco isso. Nós estamos presos a uma rede de necessidades que nos impedem de ser líderes da igreja. Porque o ano passado, durante todo o ano, nós falamos a respeito do discipulado e sobre a beleza que é ter uma igreja que é composta por discípulos que caminham com outros discípulos, e assim todos nós caminhamos na compreensão e na experiência do caráter de Cristo. E nós, muitas vezes nas quintas-feiras, falávamos da confusão que nós fazemos com isso, quando achamos que o discipulado é uma programação, ou que a vida da igreja, ou a vida da igreja de maneira saudável, ela se resume a uma série de programações bem executadas por pessoas competentes, e no entanto, nós nos esquecemos da formação do caráter de Cristo dentro de nós. E aí os nossos líderes, eles estão presos numa rede que o impedem de ser, se vocês me permitem, discipuladores. Eles estão ocupados fazendo uma boa programação, ocupados pensando em quem vai fazer isso, e quem vai fazer aquilo, quem vai cozinhar, e quem vai limpar, e quem vai fazer e quem vai trazer a palavra, e quem vai tocar no louvor, e quem vai fazer uma coisa, e quem vai fazer outra, e a gente fica tão preocupado com a estrutura que a gente se esquece da essência. Existem obrigações tão grandes sobre nós como líderes para que tudo corra bem e para que tudo dê certo, que não nos que não nos sobra tempo para discipular. Não nos sobra tempo para orar pelos nossos liderados. Não nos sobra tempo para ler a Bíblia com eles. Não nos sobra tempo para um café onde há a possibilidade de se abrir o coração. Nós estamos tão cheios de tarefas que muitas vezes são exigidas por aqueles que nós lideramos. É um contrato social. Que não nos sobra tempo para aquilo que é o essencial da liderança cristã. E aí então, eu repito, nós estamos presos em uma malha de necessidades que nos impedem de ser os líderes que Deus deseja que nós sejamos. Nós somos líderes, ou desejam que sejamos líderes para toda a obra, aqueles que são multitarefa, aqueles que são capazes de fazer todas as coisas. Desejam que nós sejamos líderes a partir de suas ideias, ou seja, cada um tem uma descrição para a função de liderança, cada um tem uma ideia para aquele que ocupa a liderança. Olha só, Alexandre, você é presidente da UPH, eu estava pensando aqui, a gente podia fazer isso, isso e isso. E a gente podia ter uma programação aqui que fazia tempo que a gente não faz na nossa igreja. Por que a gente não retoma ela? Alexandre, e por que a gente não soma essa programação? E é tudo aquilo que eu já te dei a UPH precisa ser assim também. Os homens da nossa igreja precisam ser assados. Então, olha, dona Sinéia, o seu Eurico, conselheiro da SAF, dona Sinéia, presidente. Por que a gente não faz isso com as mulheres? As mulheres precisam passear na igreja. As mulheres precisam não só passear, elas também precisam ter, um espaço para isso aqui. Vamos abrir mais uma programação durante a semana. E vamos fazer, dona Sinéia, por que a senhora, como líder da SAF, não faz isso? E por que, como líder da SAF, a senhora não faz aquilo? Percebe? Todo mundo tem uma opinião, um pitaco, um palpite pessoal para dar a respeito da liderança daqueles que estão exercendo a liderança durante o ano. E essa expectativa cria em nós sentimentos e até mesmo demandas que nos impedem de discipular, nos impedem de construir o caráter de Cristo no dia a dia da vida da igreja.
não esperam apenas que a gente faça tudo, não esperam apenas que a gente cumpra com as suas expectativas, mas, e aqui talvez esteja o pior dos erros, esperam que nós sejamos carismáticos, esperam que nós sejamos performáticos, esperam que nós agrademos a todos, e eles não esperam um líder que muitas vezes provoque situações para desnudar pecados. Eles não esperam um líder que confronte os pecados que precisam ser confrontados. Eles não esperam um líder agridoce, que ora cuida, ora enfrenta, para o nosso próprio bem. Eles preferem um líder carismático, preferem um bom comunicador, preferem alguém que de alguma maneira nos entretenha, enquanto nós estamos sentados consumindo mais uma programação da igreja. Vou repetir? Nós estamos presos a uma rede de expectativas e ideias que nos impedem de ser pastores, líderes, presbíteros, diáconos. Nos impedem de trabalhar para que o caráter de Cristo seja formado na vida dos nossos irmãos. E é a partir daqui que eu quero começar. Porque nós, como igreja, precisamos repensar a maneira como nós lideramos, meus irmãos. Estou dizendo isso, nós como conselho precisamos repensar a maneira como nós lideramos muitas vezes. Porque o que é uma liderança bem-sucedida se o sucesso não está na efetividade das programações, mas no desenvolvimento do caráter de Cristo nos nossos irmãos? O que é um relatório que demonstra sucesso? Como é que nós podemos medir isso? Será que é no número de reuniões que nós teremos durante o ano? Ou será que é no número ou na qualidade dos crentes que nós estamos vendo ser transformados aqui? Nós precisamos pensar isso como junta diaconal, meus irmãos diáconos. Nós precisamos pensar isso como líderes de departamentos internos, meus irmãos. Meus irmãos, nós como igreja precisamos repensar isso, porque quais são as expectativas que nós temos colocado sobre os nossos líderes? Será que a gente está sufocando os nossos líderes com expectativas que não são bíblicas, mas refletem a nossa ideia de uma igreja ideal? Porque muitas vezes, como líderes da igreja, nós estamos presos a uma rede que nos impedem de liderar no sentido bíblico da palavra. Quando eu olho para o texto que nós lemos, me perdoe, deixe-me falar mais duas coisas a respeito disso. Está anotado aqui. Eu estou vindo de uma reunião do presbitério bem extensa, então vocês me perdoem. Deixa eu dizer mais duas coisas. O Eugene Peterson ainda fala a respeito disso o seguinte: essas obrigações que nos são impostas são obrigações de uma vida gloriosa, porém sitiada. Uma vida maravilhosa, porque percebam, um líder carismático tem o amor de todos. Um líder carismático que não confronta pecados, que é conivente com os pecados, que exerce bem o seu papel administrativo e promove boas programações, é amado pela igreja, sempre. Mas um líder que discipula, muitas vezes vai entrar em enrascadas, e muitas vezes vai ser mal entendido, quando, ao confrontar um pecado, encontrar um coração resistente. Essa obrigação gloriosa nos trava. Essa obrigação gloriosa de sermos essas pessoas gloriosas, intactas, impecáveis, com seus trajes corretos, com as suas palavras corretas e com a sua postura ilibada, nos impedem de fazer o papel que Deus nos chamou para fazer, que é o de discipular pessoas, incluindo-as no reino de Deus. E aí o Eugene Peterson vai dizer o seguinte: nós precisamos pensar na necessidade de sermos pastores, e aí entenda, líderes que são desnecessários à igreja. Líderes que não julgam com usurpação ocupar esse cargo. Não olham para o cargo que ocupam como uma aspiração pessoal, mas como uma oportunidade de servir. Pessoas que entendem que se amanhã faltarem, não farão diferença nenhuma, porque a igreja não lhes pertence, mas pertence ao Senhor. E que justamente por isso tem coragem de
não atender às expectativas da cultura e da congregação quando estas não estão de acordo com as expectativas da palavra. Entende? Quando, agora sim, nós olhamos para a carta de Paulo a Tito, quando nós olhamos para o texto que lemos especificamente, nós temos 3 lições para aprender aqui. A primeira delas se encontra no versículo 5, na primeira parte, quando Paulo diz assim, olha, foi por esta causa que deixei você em Creta. Você já deve ter lido o livro de Atos dos Apóstolos, aí você já ouviu a história do naufrágio de Paulo e como Paulo foi parar em uma ilha e pregar nessa ilha. Foi uma passagem rápida, mas uma passagem frutífera. Paulo plantou o evangelho em Creta. Há quem diga que não é essa a única passagem de Paulo por lá. Há quem diga que Paulo passou uma segunda vez que não está registrada nas Escrituras, mas que de alguma maneira fez com que o evangelho plantado por Paulo florescesse. O fato é, Paulo semeou a palavra do evangelho e agora ele está escolhendo Tito para fazer o manejo da plantação que ele fez. E aí a gente precisa começar a pensar algumas coisas muito importantes, porque são funções complementares, mas são funções diferentes. Há quem diga que plantar é muito mais difícil, porque planta-se sem ver se a semente vai brotar. Mas há outros que dizem que esse manejo da comunidade que surge da pregação da palavra é a tarefa mais árdua de todas elas. Enquanto a semente que Paulo plantou começa a crescer, Paulo vê a necessidade de que um líder seja nomeado entre as igrejas de Creta, para que o manejo dessas comunidades seja feito. É interessante, porque se a gente pensa dessa segunda maneira, a semeadura é essencial, mas o cultivo é o trabalho duro da agricultura. Não é? Para semear, basta fazer buracos no chão e jogar a semente. O senhor Eurico vai brigar comigo, porque eu sei que não é só isso. E ele, como bom agrônomo, vai me dizer, não, pastor, o senhor tem que preparar o solo. Mas quando a gente pensa na parábola do semeador, a gente lembra que o semeador não preparou o solo. E que ele simplesmente semeou pelo caminho, em todos os solos. Então a gente pode usar essa metáfora, sem o senhor Eurico brigar com a gente, e dizer, a semeadura talvez seja a parte mais fácil do trabalho. Enquanto a gente passa pelo lugar que a gente passa, a gente proclama o Evangelho. Enquanto a gente proclama o Evangelho, pessoas creem no Evangelho. Enquanto as pessoas creem no Evangelho, a fé salvadora as traz como crentes no Senhor Jesus, e agora elas são parte da comunidade que nós chamamos igreja. É gostoso demais ver isso acontecer. É maravilhoso ver isso acontecer. É empolgante ver isso acontecer. Foi muito gostoso preparar o relatório da nossa igreja esse ano para o presbitério. E saber, né, presbítero André, que nós chegamos a 152 membros maiores. Tínhamos 85 em 2020. A 170 e alguma coisa, membros maiores e menores, contando as nossas crianças. E aí a gente precisa se lembrar que quando a gente começou a nossa caminhada em 2020, a gente tinha Poliana Guerreira na frente do Ministério Infantil com 2 crianças. E hoje nós temos, pela manhã fizemos um passeio com 18, mais 2 bebês. É gostoso ver o Evangelho dando seus frutos. É gostoso você pregar a palavra e ver essa palavra produzindo frutos na vida da comunidade. É uma bênção e é muito prazeroso. O problema é que quando esses frutos, ou melhor, quando essas sementes plantadas começam a germinar, elas não crescem de maneira ordenada e perfeita. Pelo contrário, elas crescem de maneira disforme e caótica. Você percebe isso? A igreja em crescimento é uma bênção e ao mesmo tempo um problema. A igreja em crescimento é uma alegria e ao mesmo tempo uma dor de cabeça.
Porque a semente do evangelho que é plantada no coração dos descrentes produz os seus frutos e traz esses descrentes para cá, não os traz de maneira plena e perfeita, como se eles estivessem agora exatamente como Jesus seria. Não é assim a realidade. O crescimento da igreja tem as suas dores, porque logo em seguida ao trabalho da semeadura, vem o trabalho do manejo da agricultura, vem o trabalho da poda, vem o trabalho do adubar, vem o trabalho do regar, vem o trabalho do observar aquilo que se plantou, acompanhando o seu crescimento, para que de alguma maneira nós consigamos fazer com que aquela semente plantada chegue a um ponto em que os frutos possam ser vistos e glorificar a Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Entende, meu irmão, você que está aqui há mais tempo e que às vezes olha para o crescimento da igreja e pensa, meu Deus, mas parecia que quando a igreja estava menor a gente não tinha tanta coisa assim acontecendo. É verdade, eu tenho que concordar com você. Mas isso não nos limita e nem deve limitar o nosso crescimento. A gente precisa se alegrar, porque depois que a semente foi plantada, ela brotou e agora nós temos que ter trabalho no manejo. Isso também pode ser percebido por você, meu irmão, que está chegando há pouco tempo e que, de repente, vem de uma comunidade de fé, já tem uma vida mais experimentada. E, poxa, mas a igreja está crescendo e tem algumas coisas que... tem algumas coisas que a gente estranha, é verdade. Porque essas coisas que a gente estranha são o crescimento das sementes que estão sendo plantadas de maneira desordenada e caótica, que agora precisam ser manejadas. E aí vamos conversar sobre isso? O que é mais difícil, plantar ou podar? Plantar ou regar? Plantar ou adubar? Plantar ou tirar as pragas? O que é mais difícil? Você prefere, o que é mais fácil? Lançar a semente ou observar cuidadosamente as folhas de uma planta que foi infestada por pulgão, por exemplo? Já viu o pulgão? Já tentou tirar pulgão de uma plantação de couve? Lá em casa, de vez em quando, a gente tinha pulgão nas couves, quando eu era adolescente. E meu avô tentava de tudo, álcool com fumo, álcool sem fumo. Eu acho que ele não tentou o detergente, sabe, senhor Rico? Que é uma coisa que funciona, né? É difícil demais tirar pulgão de couve. Você está me entendendo? É difícil demais tirar a praga de uma planta. Ainda mais quando essa semente plantada, ela cresce num solo que é tomado por uma história deformada pelo pecado. Então vou perguntar de novo, o que é mais difícil? Plantar a semente ou cuidar da plantação? E qual é o papel do líder da igreja? Perceba, o papel da igreja é plantar a semente, da igreja, não do líder, de todos nós. Todos nós somos aqueles que saem por aí, replicando a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. A semente plantada traz os seus frutos e as pessoas começam a florescer aqui dentro. O papel do líder é cuidar da plantação que brota. O que é mais fácil? Tito foi convidado por Paulo para fazer o trabalho mais difícil. Agora, outra coisa importante. Tito não apenas sucede Paulo em Creta, Tito é deixado em Creta por Paulo. E com isso eu estou dizendo, Tito não escolheu estar em Creta. Paulo escolheu que Tito estivesse lá. Às vezes, a gente se frustra porque a gente tem os nossos dons e talentos, daqui a pouco a gente vai falar disso, que a gente acha que se encaixam perfeitamente ali, naquele lugar. E aí o conselho da igreja vem e nos coloca ali, naquele lugar. E a gente fala assim, mas espera aí, eu escolhi estar ali, mas o conselho escolheu me colocar ali. Eu não estou entendendo isso. Deixa eu te mostrar de novo. Tito não está no lugar em que ele escolheu estar. Tito está no lugar em que o seu líder, o seu discipulador, aquele que lhe serve de referência, aquele que tem autoridade sobre ele, o colocou.
Ele não está em Creta porque Creta é um lugar que ele ama. Ele não está em Creta porque Creta é um lugar que lhe é conveniente. Ele está em Creta porque Paulo escolheu que ele lá estivesse. Assim são as coisas na liderança cristã. Nem sempre, quase nunca, a gente vai fazer aquilo que a gente quer fazer. Mas a gente vai fazer aquilo que precisa ser feito e que alguém um pouco mais experimentado que a gente, no nosso caso, um conselho de pessoas, nos pediu para fazer. E a questão talvez seja, quando o conselho nos pedir para fazer X, a gente vai dizer, não vou fazer porque eu quero fazer Y. Ou a gente vai dizer, não, tá bom, eu estou aqui para servir. Porque o trabalho do manejo, da plantação, é muito importante. Tito não está em Creta porque quer. Ele está em Creta porque Paulo o mandou para lá. O que o Eugene Peterson também nos ensina sobre isso é que, de maneira geral, não somos nós que escolhemos o nosso ministério. De maneira geral, nós somos dados a ele. Alguém mais experiente que nós nos tomou pela mão e falou assim, olha, você tem jeito para isso. Sério, pastor, mas eu queria tanto cantar no louvor. Aí o pastor, você já se ouviu cantando? Né? Você gosta de cantar? Por que você não aprende? Eu estou brincando, né? Só brincadeira. Eu queria tanto cantar no louvor, pastor. Mas a gente tem percebido no conselho que você vai ser muito mais bem aproveitado ali, naquele lugar. Mas ali ninguém vai me ver, pastor. Mas ali as pessoas, elas não vão reconhecer o meu trabalho, pastor. Eu tenho tanta experiência, eu vou pegar outro caso, pastor, eu acho que assim, lá na outra igreja que eu frequentava, a gente fazia assim, eu acho que aqui a gente pode fazer assim. Aí o conselho conversa, não, a gente não vai fazer assim, a gente vai fazer assado. Pastor, mas eu acho que a gente podia ser muito mais bem aproveitado se a gente fizesse daquela maneira. Entende o que eu estou dizendo? Não somos nós que escolhemos os nossos ministérios, mas nós somos dados a Ele. Através de pessoas que mais experimentadas que nós enxergam o nosso caráter em compatibilidade com as demandas e as necessidades da igreja. O líder não escolhe no que vai trabalhar, o líder trabalha para o manejo da plantação. E aí, quando a gente soma tudo isso, a gente tem a tarefa de Tito, não de Cristo, como uma tarefa extremamente difícil, muito mais difícil que a tarefa de Paulo, que simplesmente plantou. E como uma tarefa para a qual ele foi, eu não posso dizer contrariado, mas eu posso dizer por escolha de Paulo. Entende isso? Eu vou chegar lá no final do meu sermão, e eu não disse que eu estou acabando, tá? Para vocês não brigarem e dizerem que eu ainda tenho mais meia hora, que eu tenho mais 40 minutos. Eu vou chegar lá no final do meu sermão e dizer para vocês assim, liderança é uma questão de caráter, e não de competência. Mas como é que nós podemos ver o caráter de Tito a partir dessas duas verdades? Tito poderia dizer, é uma tarefa difícil demais para mim, eu não quero. Tito também poderia dizer, é uma cidade que eu não gosto de morar, eu não quero. Vai me levar para longe da minha família, eu não quero. Mas por ser um líder de caráter, Tito disse sim para a tarefa difícil que lhe foi dada. Tito disse sim para a cidade difícil que ele ia evangelizar. Porque liderança é uma questão de caráter, não de cumprimento de tarefas. Tito se mostra um líder excelente. Agora, eu disse que são 3 lições, a segunda lição. A primeira mostra a tarefa de Tito e o caráter dele. A segunda mostra o desafio que Creta era como uma cidade recém-florescida no Evangelho. No final desse ponto, você vai me dizer o seguinte, se a tarefa de Tito era levantar líderes nesse lugar, humanamente essa tarefa era impossível de ser concluída. E eu vou te mostrar por quê. Olha comigo o verso 12 do capítulo 1. Paulo diz assim, olha só, deixa eu ver se é o 12 mesmo. É o 12 e o 13. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles que disse, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. E Paulo completa, este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Perceba que as coisas só pioram para Tito, não é verdade? A gente está falando de
manejar uma plantação e não de plantar as sementes. A gente está falando de estar no lugar em que não escolheu estar, mas para o qual ele foi escolhido. A gente está falando de estar num lugar que, além de não ter se escolhido estar ali, também é um lugar de dificuldades espirituais tremendas. É um povo conhecido por suas mentiras, é um povo conhecido por suas maldades, é um povo conhecido pelas suas paixões, e paixões desenfreadas, comilões preguiçosos, revela a ideia de que esse povo é movido pelo seu estômago. Se a gente continua lendo esse texto e agora vai para o capítulo 1, versos 15 e 16, a gente lê o seguinte: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. E aqui a gente tem mais um problema dentro da cidade de Creta. Primeiro a gente está falando da realidade cultural, são mentirosos, maldosos e impulsivos. Agora a gente está falando da realidade da comunidade de fé, da igreja que crescia em Creta. Ela não é apenas uma igreja que cresce numa comunidade ruim, moralmente falando, mas ela também é uma igreja que cresce cheia de falsos mestres. Paulo está dizendo, em outras palavras, que no meio do trigo que foi plantado se encontra joio. E no meio daqueles que florescem na cidade de Creta como crentes verdadeiros, encontram-se falsos profetas que dizem temer a Deus, mas que são desobedientes à palavra e que precisam ser tratados como descrentes. E é trabalho de Tito separá-los. A tarefa de Tito ainda pode piorar um pouco mais, você entendeu? Ele está fazendo uma tarefa muito mais difícil que a de Paulo, no lugar para o qual ele foi escolhido. Ele está diante de uma cidade reconhecidamente má, de uma reputação lamentável, em uma comunidade de fé tomada por falsos profetas, por falsos líderes, por líderes carismáticos, que usam de todo o seu carisma para enganar o povo, por pessoas que sabem conduzir muito bem as palavras, mas que, como eu disse no começo, têm uma vida pessoal deplorável. E aí, então, se a gente continua lendo o versículo 5, que foi o que eu comecei lendo nessa noite, foi por essa causa que eu deixei você em Creta, 2 pontos, a causa vem logo em seguida, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme escrevi a você. Tito não tinha só que organizar uma igreja, Tito tinha que formar liderança. Tito não tinha apenas que aconselhar pecadores, ele tinha que, entre os pecadores, formar novos líderes. Ele não tinha apenas que confrontar os falsos profetas, ele tinha que afastar os falsos profetas para que os verdadeiros líderes da igreja surgissem naquele lugar. A tarefa de Tito, meus irmãos, era uma tarefa difícil e só piora. Descrito o cenário, Paulo fala, olha só, então é por isso que eu te pus ali, para que você desse um jeito nas coisas, colocasse ordem na casa, e depois disso, para que você, de alguma maneira, constituísse presbítero sobre a igreja. E aqui a gente precisa entender uma segunda lição muito importante. Eu já disse da dificuldade da tarefa da liderança a partir do caráter, mas eu também posso dizer da finalidade da tarefa da liderança, que é a reprodução de novos líderes. Tito não foi mandado para trabalhar sozinho. Tito foi mandado para formar uma equipe de trabalho. Tito não foi mandado simplesmente para assumir a igreja, chamar a responsabilidade para si, bater no pé e dizer, joga para mim que eu faço gol. Tito foi mandado para colocar ordem na casa e, tendo a bola nos pés, dar o passe para que outros pudessem completar a jogada.
E aqui vai um segundo aviso. O primeiro foi a liderança. É uma das coisas mais difíceis que nós precisamos, uma das tarefas mais difíceis que nós precisamos executar dentro da igreja, se a olhamos do ponto de vista bíblico. A segunda é, a liderança tem por finalidade a reprodução de líderes. Eu não estou nesse lugar para sempre. Eu preciso treinar pessoas que possam me substituir em alguns momentos, em algumas tarefas, em algumas funções. Isso precisa ser reconhecido. Os presbíteros não estão no presbiterato para sempre. Os diáconos não estão no diaconato para sempre. Os presidentes de departamentos de sociedades internas não estão na presidência para sempre. Ninguém está consolidado no lugar para o qual foi escolhido este ano. E não é que isso precisa ser ouvido como uma ameaça, meus irmãos. Em nome de Jesus, por favor, não entendam assim. Isso precisa ser ouvido como uma instrução. Nós precisamos, entendendo que este lugar não é nosso, ter prazer em ver novos líderes surgindo dentro da nossa comunidade. Nos aproximarmos dessas pessoas, porque a finalidade da liderança cristã é formar novos líderes. E se por acaso, na próxima eleição, eu perder por um futuro líder que eu treinei, eu cumpri o meu papel. Você entendeu isso? Ninguém precisa se sentir ameaçado porque alguém vai chegar e tomar o seu lugar. Pelo contrário, a gente tem que se sentir agraciado, porque à medida em que a igreja cresce, nós podemos ver novos líderes despontando para dividir conosco das responsabilidades que são difíceis e enormes. Quanto mais o plantio cresce, mais trabalho a gente tem. E se a gente chama todo o trabalho para si, em algum momento a gente vai abrir o bico. Mas a partir do momento em que eu entendo que este lugar não é meu, e que a finalidade da liderança é eu dominar a bola, botar a casa em ordem e dar o passo para que outro faça o gol, então eu aprendi a compartilhar a liderança, e a partir disso eu vou ser efetivo na formação de novos líderes. Entende? É importante que a gente entenda isso. Porque senão nós vamos cometer o pecado de estarmos cristalizados no mesmo lugar, sem querer sair dali e achando que qualquer um que se levante para fazer algo que nós queremos, ou que nós nem pensamos que deveria ser feito, pode se levantar como uma ameaça para o nosso cargo. E aí, ao invés de abençoar essas pessoas, nós vamos prejudicá-las, nós vamos, de uma maneira muito cruel e ruim, queimá-las. Nós vamos nos opor a elas e a gente vai dividir a igreja. Porque a gente não tem a mentalidade do líder cristão, que é aquela que se alegra em líderes que estão sendo formados, mas a gente tem a mentalidade de um líder que lidera para si mesmo, que não quer perder o seu lugar e que faz o que for preciso para que nenhum outro ocupe aquele lugar que é dele. A gente precisa tomar um cuidado. Quando a gente escuta Paulo dizendo, Tito, eu estou te mandando para lá, não para que você resolva tudo, mas para que você dê uma ordem na casa. E logo em seguida, eleja presbíteros. Divida o trabalho. Não pense que você é insubstituível. Se alegre com aqueles que têm chegado e se envolvido naquilo que você faz. Chame-os para perto. Ensine-os o seu ofício. Entenda-os como aliados e não como ameaças. Porque é assim que Deus deseja que nós olhemos para uma igreja em crescimento. Líderes sendo formados para a glória de Deus. A partir do caráter de Jesus que está sendo forjado neles. Terceiro lugar. Depois de descrever a função de Tito, depois de descrever o lugar em que essa função vai ser executada, depois de descrever a tarefa que cumpre essa função, agora nós temos as qualificações da liderança que Tito deverá levantar dentro da cidade de Creta. E aí o texto diz, eu vou resumir, tá bom? Que os presbíteros eles têm que ser irrepreensíveis, maridos de uma só mulher,
com filhos crentes que não são acusados de dissolução nem insubordinados, e que os bispos, da mesma maneira irrepreensíveis como os dispenseiros de Deus, não devem ser arrogantes, irascíveis, apegados ao vinho e violentos, gananciosos, mas pelo contrário têm que ser hospitaleiros, amigos do bem, sensatos, justos, piedosos. Eles devem ter domínio de si e serem apegados à palavra fiel. Eu passei correndo por todos esses porque hoje a minha intenção não é fazer um estudo das características do líder cristão, mas é demonstrar a vocês que cada uma dessas características listadas, elas dizem respeito não à capacidade de um líder em cumprir tarefas, mas à maneira como esse líder se assemelha a Jesus. Nós não estamos falando aqui de competência, nós estamos falando de caráter. Nós não estamos falando aqui da habilidade de montar uma programação do zero. Nós estamos falando do zelo que nós temos pela nossa família, porque entendemos a responsabilidade que Deus nos deu. Nós estamos falando do zelo que nós temos pela nossa própria vida, como discípulos de Jesus, porque entendemos que carregamos a glória de Cristo e o nome de Cristo por onde quer que nós vamos. Nós estamos falando da oportunidade que nós temos de entender que a liderança não é uma questão de competência, a liderança é uma questão de caráter. O que você precisa para estar na liderança, meu irmão? Não o que você fez para estar, mas o que você precisa para estar. Biblicamente falando, você precisa ter o caráter de Cristo. Você precisa ser um discípulo de Jesus, crescendo em maturidade, dia após dia. Perceba, Paulo não fala de dons e talentos. E não é porque os dons e talentos não são importantes, mas porque os dons e talentos são responsabilidades do Espírito, que derrama sobre a igreja, de acordo com as suas necessidades. Perceba, Paulo fala de caráter, de características que compõem o nosso viver e que nos habilitam para o exercício da liderança. E talvez você me diga assim, pastor, mas se Creta é uma cidade de mentirosos, de feras terríveis, de comilões inveteráveis, como é que Tito conseguirá trazer dessa cidade uma liderança saudável? Pastor, é impossível. Um mentiroso não é um líder cristão. Pastor, alguém que não controla os seus impulsos não pode ser um líder cristão. Uma fera violenta não pode ser um líder cristão. E eu concordo com você. Um mentiroso não pode ser um líder cristão, mas um mentiroso que se converteu e está aprendendo a parar de mentir pode ser preparado para se tornar um líder cristão. Uma fera violenta não pode ser um líder cristão, mas uma fera violenta que se converteu e está entendendo a necessidade de abandonar as suas atitudes violentas, pode desde já ser preparado para ser um líder cristão. Pastor, mas a gente vai preparar para ser líder desde o começo? Sim, porque liderança é uma questão de caráter, não é uma questão de competência. Quando eu digo preparar para ser líder, eu estou dizendo discipular para formar o caráter de Cristo. Alguém que não controla seus impulsos hoje, mas que se converteu, pode ser preparado para ser um líder cristão, desde que continue sendo discipulado e convidado dia após dia a abandonar os seus impulsos e suas compulsões. Eu não estou dizendo que ele vai assumir a liderança amanhã, eu não estou dizendo que ele vai assumir a liderança na próxima gestão, eu só estou dizendo que é possível tirar de Creta um grupo de líderes, porque o evangelho foi pregado em Creta e a semente plantada por Paulo floresceu. Lembra do texto que nós lemos na hora da confissão dos pecados? Tito 3. Paulo diz o quê? Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou. Não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador,
a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ele termina dizendo: fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para quem? Só para os que se destacam? Só para aqueles que têm demonstrado aptidões para a liderança, para aqueles que têm competência? Para todas as pessoas. Está vendo como é que Tito vai fazer a sua tarefa? Como é que Paulo orienta Tito a fazer a sua tarefa? Paulo diz a Tito: Tito, você tem uma tarefa difícil, eu sei disso. Eu estou te dando essa tarefa, eu plantei, está crescendo, o mato cresceu no meio, em volta. Você vai ter que cuidar do canteiro que eu plantei aí e se espalhou. Não só isso, mas você vai ter que também cuidar daquilo que na cidade contamina a igreja. E mais do que isso, você vai ter que cuidar dos falsos profetas que dentro da igreja se levantam como pretensos tementes a Deus, mas extremos desobedientes da palavra. E desse povo todo você vai levantar líderes. Líderes entre mentirosos que se converteram, líderes entre violentos que se converteram, líderes entre compulsivos e impulsivos que se converteram, líderes que têm sido transformados pela pregação do Evangelho, líderes que têm sido transformados pelo derramar rico do Espírito sobre a igreja, líderes que têm sido transformados a partir da palavra que têm ouvido dia após dia. Porque no fim das contas, meus irmãos, liderança é questão de caráter. E o caráter de Cristo só pode ser produzido nos nossos corações a partir da pregação do Evangelho e da ação do Espírito Santo de Deus. A minha oração é para que Deus levante líderes entre nós, que tenham o seu caráter aperfeiçoado dia após dia. E perceba, quando eu digo que Deus levante líderes entre nós, eu não estou dizendo que Ele precisa levantar outros, diferente dos que já estão. Mas eu estou dizendo que aqueles que lá estão precisam entender, dia após dia, que o seu caráter deve ser aperfeiçoado em Cristo Jesus. Que aqueles que conosco estarão devem entender, dia após dia, que a única coisa que eles podem fazer para servir a igreja como líderes do Senhor é terem o seu caráter aperfeiçoado em Cristo Jesus, dia após dia. Deus está levantando uma igreja entre mentirosos, violentos e compulsivos em Creta. E desses mentirosos, violentos e compulsivos convertidos e transformados pela palavra, Deus também levantará seus líderes, porque a palavra é suficiente para transformá-los, o Espírito é suficiente para renová-los, e esse Espírito que sobre eles é derramado produzirá os seus frutos. E a gente pode crer que algum tempo depois a igreja de Creta tinha os seus líderes. Quanto tempo passou? Nós não podemos dizer com certeza. Mas o Espírito fez a sua obra. Então Tito elegeu os seus presbíteros. Entendeu? Liderança é uma questão de caráter. E mais uma vez, então eu oro para que Deus produza em nós, através do seu Espírito, o caráter de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos mais de Cristo. Nós queremos mais do seu puro e santo amor. Nós queremos, Pai, o caráter de Cristo sobre as nossas vidas. Queremos ser uma igreja repleta de pessoas dispostas a servir e que são transformadas por Cristo e pelo Espírito de Cristo a cada dia. Nós queremos, Pai. Nós queremos, Deus, uma igreja cheia de temor, ricamente cheia do Teu Espírito Santo, que aproveita a pregação do Evangelho para a sua própria edificação. Pai, nós queremos, e por isso oramos, porque sabemos que somente o Senhor pode fazer isso em nós. Em nome de Jesus, Pai, agora que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, lembrar do que Cristo fez por nós, mas mais do que lembrar, receber a visitação especial e espiritual de Cristo entre nós, presente aqui, não no pão e no vinho, mas entre nós, enquanto nós nos lembramos do que Ele fez por nós. Que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor purifique o nosso caráter,
Que o Senhor lave o nosso ser, de maneira que nós, cada um de nós, aqueles que já estão exercendo função de liderança na igreja, aqueles que o Senhor tem levantado para no futuro também exercer essas funções, para que nós sejamos, Deus, purificados pela sua palavra, purificados pelo seu Espírito, aperfeiçoados e em nosso caráter transformados naquilo que precisamos ser transformados, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos cantar o hino 105 enquanto nos preparamos para cear. Coloque-se em pé. O hino 105, a certeza do crente. Enquanto nós cantamos, os presbíteros se dirigem aqui à frente e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, a cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal. Um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Amém. Nós podemos nos sentar e nós vamos agora ter um tempo de oração, nos preparando assim para a ceia do Senhor. Coloque-se em oração diante de Deus, prepare o seu coração, sonde o seu coração. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então vamos fazer isso daqui a alguns instantes. Nosso irmão presbítero Eurico orará a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos encontramos mais uma vez para ouvirmos a Tua palavra, para aprendermos a Teu respeito, para nos transformarmos diariamente em mais semelhantes a Jesus. Cuida de nós, orienta-nos, dê-nos sabedoria, Senhor Deus, para que possamos agir conforme a Tua vontade. Esteja com esta igreja, esteja com cada um dos seus membros, esteja com cada família aqui representada. Cuida de nós, nós te pedimos, ó Deus, nesta hora importante, em que vamos participar da mesa do Senhor, para a honra e glória do Senhor, em nome de quem pedimos e agradecemos. Amém. Muito
bem, irmãos, eu preciso lembrar vocês que essa não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa mesa pertence ao Senhor Jesus. E participam dessa mesa todos aqueles que, em já havendo professado a fé e sido batizados nas suas igrejas de origem, estão em paz com essas igrejas. E então se juntam a nós nesse momento santo e solene. Então você é bem-vindo à mesa do Senhor. É um prazer ter você que nos visita e que é membro de outra igreja evangélica, idônea, bíblica, participando conosco dessa mesa, tá bom? Sinta-se à vontade para isso. Outra coisa importante, as crianças participam do culto, mas as crianças não participam da ceia. Nós precisamos ensiná-las que há tempo para tudo e que o tempo delas participarem vai chegar, porque elas precisam expressar a fé pessoal delas, professando-a diante de vocês, diante da igreja, para que elas então possam participar disso. Não dê a ceia para o seu filho, tá bom? Ensine-o que ele precisa aguardar. Ensine-o que haverá o momento certo de fazer isso. E assim nós seremos abençoados. Nós vamos receber os elementos, enquanto ouvimos o piano tocar mais uma canção. E logo em seguida, nós ceiamos juntos, tá bom? Deus abençoe vocês. Os presbíteros voltam, e se você foi omitido em um dos elementos, ou nos elementos que são servidos juntamente agora, né? Dê um sinal a eles e eles podem te servir, tá bom? Estão voltando. Vamos cear? Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Tomai dele todos e comam em memória de mim. Nós podemos comer? E de maneira semelhante, após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este é o meu sangue,
sangue da nova aliança, derramado por vós, para perdão de pecados. Tomai dele todos e bebam. Em memória de mim, nós também podemos beber. O apóstolo Paulo diz que todas as vezes que nós comemos o pão, tomamos o cálice, nós anunciamos a morte de Cristo, até que Ele venha, na esperança da sua vinda e na certeza da sua vinda. Amém? Coloque-se em pé. Quero te convidar para a gente dar as mãos nessa noite. Vamos fazer uma última oração, vamos celebrar a nossa comunhão também. Vamos fechar os corredores, podemos, celebrando este sangue que nos une, essa alegria que é pertencermos à família de Jesus. Vamos festejar o corpo de Cristo que morreu por nós, por mim, por você, por nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós somos o seu povo, somos sua igreja, o Senhor nos comprou como um povo só. O Senhor nos salvou como indivíduos, mas em nos salvando, o Senhor nos trouxe para a sua casa e nos apresentou a nossa família da fé. Obrigado pelos nossos irmãos, Pai. Obrigado porque o sangue de Cristo que nos cobre também os cobre. Obrigado porque a obra que nos alcançou também os alcançou e nos fez, Deus, um só povo, rebanho do seu pastoreio. E nós queremos, Pai, te louvar e te bendizer por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós queremos, Deus, nessa noite celebrar não apenas a nossa salvação, mas a salvação dos nossos irmãos. A salvação, Pai, daqueles que têm estado ao nosso lado nesses dias. A salvação, Senhor, daqueles que o Senhor amou juntamente de nós e com os quais, Deus, o Senhor nos presenteou. Obrigado, Deus, porque quando nós nos sentamos à mesa do Senhor, nós não nos sentamos sozinhos. Nós nos sentamos com os nossos irmãos. E nós não celebramos o corpo de um Cristo morto, mas nós celebramos o corpo do Cristo vivo, cabeça da igreja, da qual nós somos parte. E nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te louvamos, Deus, pela alegria e pela bênção de sermos parte da pipa, Deus, a igreja que o Senhor está construindo nesse lugar. Em nome de Jesus, nos abençoe, Pai. Nos dê da sua graça, da sua bênção, do seu poder. Em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Você pode, por favor, se sentar, os presbíteros se sentam. Nós temos que dar boas-vindas aos visitantes e também ouvir alguns avisos. Está tudo bem, faço daqui, obrigado. Irmãos, primeiro vamos dar boas-vindas aos visitantes. Eu quero começar Vou começar por aqui. Pronto. Queremos dar as boas-vindas a Samanta e ao Samuel, a filha do seu Moisés, que é nosso irmão querido, membro da nossa igreja. O Samuel, neto do seu Moisés, né? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, é a primeira vez deles aqui. A gente já tem orado pelo Samuel há algum tempo, o seu Moisés sempre pede para a gente orar por ele. Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Que vocês se sintam bem no nosso meio, que vocês se sintam acolhidos, abraçados, que vocês façam parte da nossa igreja. Nós amamos vocês. Também aqui, a Daniele e a Olivia tiveram que sair, porque a Olivia é muito pequenininha, né? É a filha da Dona Tina, que está visitando a gente, né? lá do Canadá, veio passar uns dias com a mãe e está aqui com a gente. Depois a senhora diz para ela que a gente está muito feliz com a presença dela, a gente vai abraçar ela lá fora, mas é muito bom ter ela aqui também. Ainda o Ricardo, que está lá com a turma da Casa de Acolhimento. Deus abençoe, Ricardo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você com a gente ama você.
E a gente quer ser uma bênção na sua vida, viu? Seja bem-vindo. E conta com a gente. Por fim, a família da Dona Regina Soldado, hoje a família está com ela. Eles, inclusive, a Patrícia, Francisco, Débora e Radassa. É isso mesmo? Vocês estão aí ainda, meus irmãos? Pronto, aqui, achei. Deus abençoe muito. Sejam muito bem-vindos. E é um prazer ter vocês aqui. Dona Regina, seja bem-vinda. Bom ter a senhora aqui. Muito bom mesmo. Que bom que a senhora está aqui com a gente. Muito bem, esses são os nossos visitantes. Alguns avisos importantes. Primeiro, agradecer os irmãos pelas orações, pela reunião do presbitério. Foi uma bênção, a gente conseguiu resolver muita coisa. É claro que a gente saiu de lá ontem às 11h30 da noite. Quer dizer, às 11 da noite. Né? A gente ainda foi conversar, eu e a Cássia um pouquinho. Depois voltei para casa, era 11h30 quando eu cheguei. E aí a gente... Oi? Não, mas é... Então agora vocês orem pelos nossos casamentos, né? Para que as nossas esposas entendam. Agora, é um pedido importante de oração, porque entendendo a demanda familiar, com a saúde da minha avó, com o nascimento da Clara, também com o crescimento da igreja, a demanda ministerial, eu comuniquei que não gostaria de ser eleito como presidente do presbitério novo, nem concorrer. Estou na vice-presidência, né? Porque entendo que preciso me dedicar à igreja e à minha família, e que o presbitério me oneraria em muito tempo, assim. Então, eu ainda estou na executiva do presbitério, mas como vice-presidente. E o nosso irmão presbítero Acácio foi eleito segundo secretário. Então, nós carecemos das orações dos irmãos, tá bom? Carecemos da graça de Deus, porque nós não somos dignos dos lugares que ocupamos. Precisamos muito da direção de Deus e carecemos de fato, tá? Bem humildemente eu digo, que você ore por nós nesse sentido. Tá bom? Outro aviso importante, nós temos o nosso acampamento de jovens se aproximando. Alguns de vocês já fizeram as inscrições e eu entendo que vocês talvez estejam precisando de algumas informações que não chegaram até vocês por alguns motivos. Então eu queria que aqueles que já se inscreveram, que desejam se inscrever, me esperassem aqui no final. A gente vai ter uma conversa rápida para esclarecer as dúvidas e dar a vocês informações que vocês precisem, ok? Acampamento de jovens, nós ainda temos vagas, o valor é R$250, você pode fazer sua inscrição até o dia 7 agora de fevereiro, e ele vai acontecer durante todo o carnaval numa chácara que foi alugada aqui, a gente fala Mairiporã, mas é ali para aqueles cantos de Nazaré Paulista, é uma confusão danada que tem esses limites da cidade aqui, você pega sentido Nazaré, se eu não me engano, e chega na chácara. É um acampamento que nós estamos fazendo junto com a Igreja Presbiteriana de Caieiras. E aí a Igreja Presbiteriana de Caieiras está encabeçando a organização deste acampamento. O ano passado nós fizemos um com eles e nós organizamos. Agora nós invertemos. Nós estamos indo para um acampamento que eles estão organizando. Talvez por isso, talvez as informações não tenham chegado todas, e é por isso que nós vamos agora, depois do culto, conversar. Ok? Outra coisa muito importante, Assembleia Geral da Igreja, para comunicação do orçamento, que foi ou vai ser aprovado pelo Conselho. Nós vamos fazer essa assembleia dia 18 de fevereiro. Então, o próximo domingo é 11, no próximo 18, pela manhã. Então, 9h30 nós não teremos escola dominical, nós teremos a Assembleia Geral. Quem precisa vir? Todos os membros. Se você é membro e não gosta de assembleia, eu sinto muito, você assumiu um compromisso de estar presente quando você foi recebido como membro. Se você não se lembra do que você respondeu, eu lembro do que eu perguntei. E eu perguntei se você estava disposto a vir em todas as assembleias, e você disse sim, porque ninguém diz não. Então a gente tem que estar aqui. É um privilégio e uma responsabilidade que a gente tem. Vocês entenderam? É importante isso. Para que essa assembleia? Na nossa arrecadação e na gestão de dízimos que nós fazemos, nós temos 2 princípios. O primeiro, a responsabilidade é dos membros. E ninguém é cobrado, né? Você nunca foi cobrado pelo seu dízimo. A gente faz um momento aqui em que os dízimos são levantados e ofertados. Mas ninguém vai na sua porta, você já deu o dízimo hoje, entendeu? A gente não faz isso. A responsabilidade é do membro, não do conselho. Segundo, transparência. E qual é o momento em que nós podemos prestar contas a vocês? Na Assembleia. A gente, por questão de segurança de informação, não pode ficar colocando
um monte de coisa, de cartaz para tudo quanto é canto. Mas o momento em que você pode participar, questionar, perguntar, tirar dúvidas e tomar conhecimento da vida financeira da igreja é na Assembleia. E é importante que você venha, é importante que você tire suas dúvidas, é importante que você expresse sua opinião, faça suas perguntas e nós vamos ponderar sobre tudo isso. Tudo bem? Então entenda que não é só uma obrigação, é um privilégio que você tem, que sustenta essa relação de confiança que nós temos na gestão dos dízimos e ofertas. Ok? Última coisa para a gente encerrar. Hoje pela manhã a gente teve um tempo muito especial com as crianças e os pais. A gente foi no Museu de Arqueologia Bíblica, que tem lá em Engenheiro Coelho. Foi uma bênção, as nossas crianças aprenderam muito, os pais também aprenderam muito, eu acredito. E a gente tem agora outras programações com as crianças para anunciar. Então, no último final de semana de fevereiro, nós temos uma programação organizada pela nossa liderança do Ministério Infantil. Vai ser uma benção. O último sábado de fevereiro, daqui a pouco a gente tem mais informações. E depois, a segunda informação que nós temos, ou a segunda programação que nós temos, dia 8 e 9 de março, nós receberemos o reverendo Vinícius, que é o secretário nacional do Trabalho da Infância. E o reverendo Vinícius ele não vai vir só para treinar os nossos professores e os nossos líderes do Ministério Infantil. Ele também vai vir para fazer uma programação com as crianças. Se você não conhece, eu te convido depois, você pai, a procurar lá no YouTube, Palhaço Chulingo, com CH, CHULINGO. Você vai ver o pastor Vinícius na sua fase mais criativa e divertida. É uma bênção, meus irmãos. Ele é hoje uma das referências do trabalho da infância na nossa igreja presbiteriana do Brasil. E ele vem, então, não apenas para nos orientar e nos instruir, mas também para abençoar a vida das nossas crianças. Então, 8 e 9 de março. Por que eu estou dizendo já com antecedência? Porque eu gostaria que você começasse desde já a orar por crianças que você deseja convidar e trazer para ouvir a palavra de Deus sendo pregada pelo reverendo Vinícius. Nós queremos evangelizar as crianças, nós queremos que as crianças da nossa igreja se multipliquem. E ter o reverendo Vinícius aqui é uma estratégia também para isso. Então comece a orar, pense nos seus vizinhos, nos amigos dos seus filhos, talvez num aluno ou outro que você tenha liberdade com a família e você possa trazer. Nós vamos receber as famílias no dia também. E nós queremos encher aqui, nesse momento, a igreja de crianças para que as crianças possam aprender a palavra de Deus através do reverendo Vinícius, que tem tanta facilidade em comunicá-la com elas, tá bom? É isso. Tudo bem? Eu estou esquecendo alguma coisa? Estou esquecendo uma coisa muito importante. Pois não, Acácio? Presbítero. Isso. Então, sábado que vem não tem encontro dos jovens, mas dia 17 a gente retoma, porque o encontro de jovens vai ser no acampamento, né? Aqueles que puderem ir. Outra coisa, feliz dia do homem presbiteriano. Hoje nós comemoramos o dia do homem presbiteriano e nós nos alegramos muito em podermos participar dessa comunidade de homens que buscam viver de acordo com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Agora sim eu espero você à porta para cumprimentá-lo. E aí aqueles que vão para o acampamento depois me esperam aqui para a gente ter uma conversa rápida, tá bom?